Meus feras do Aprovados do Enem, estamos aqui juntinhos para mais uma aula e agora o tema é sobre agropecuária. Um tema que está muito presente lá na tua prova do Enem, eu tenho certeza que você vai acertar. Você já parou para pensar de onde vem o alimento que chega na tua mesa? Falando no alimento do ponto de vista natural, não estou falando de biscoito recheado, nem nada desse tipo não. Você já parou para pensar? Dificilmente, né? A gente não é levado a pensar nisso aí. Na verdade, a agricultura é uma atividade bem antiga, remonta aí o início das grandes civilizações até um pouco antes. Na verdade, a transição lá dos povos nômades para o sedentarismo foi basicamente pautado por conta da descoberta da agricultura e da pecuária. Hoje, a agricultura e a pecuária, ela se adaptou a esse processo aí de urbanização, mas ela deixar de existir, ela não vai, né? Até porque eu sempre digo o seguinte, o campo já sobreviveu muitos e muitos anos sem as cidades, mas as cidades não vão sobreviver sem o campo. Então, vamos entender um pouquinho o comportamento atual dessas atividades, entendendo um pouquinho dos principais sistemas e as principais técnicas utilizadas na agropecuária. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a pecuária, que é a atividade lá de criação animal, que integra o setor primário da economia junto com a agricultura e junto com o extrativismo. Basicamente, existem duas formas de criação. Isso vai estar muito relacionado à disponibilidade de terra, disponibilidade de recurso, ou seja, se o grande pecuarista tiver muito dinheiro, se ele tiver de repente um grande latifúndio. Aliás, eu fui meio redundante. Latifúndio já está relacionado com terra grande. Quando eu falo grande latifúndio, na verdade eu estou ampliando o que eu já tinha falado. Então, um latifúndio é uma grande extensão de terra, assim como um minifúndio é uma pequena extensão de terra. Tem um conceito mais complexo que é a ideia de módulo rural, mas isso a gente vai falar em outra oportunidade. Basicamente, a pecuária ela pode ser praticada de duas formas. A primeira forma é uma forma bastante tradicional, que não necessita de muitos recursos. É muito comum no Brasil, inclusive predomina no nosso território, já que o Brasil tem uma produção pecuária enorme, principalmente da pecuária bovina. Nós temos inclusive um rebanho bovino maior do que a própria população brasileira. Então tem mais vaca do que gente no nosso país. Então, esse sistema que vocês vão ver aqui na tela corresponde à chamada pecuária extensiva. Na pecuária extensiva, você está vendo ali um monte de vaquinha solta, pastando, se alimentando lá de capim, de grama. Praticamente os cuidados que esse animal vai receber são cuidados bastante reduzidos. Por quê? Basicamente, voltando aqui comigo, basicamente o interesse da pecuária extensiva é a chamada pecuária de corte, é a produção de carne. Então, os investimentos não vão ser muito altos. Você pega lá as raças, geralmente não precisa de raças muito caras, que deixa lá o animal pastando até atingir um determinado peso. A outra pecuária, essa também é aplicada no Brasil, é encontrada no Brasil, mas de uma porção mais reduzida, mas é muito comum, por exemplo, na Europa. É a chamada pecuária intensiva. Geralmente está ligado a pequenas e médias propriedades, já que a falta de espaço muitas vezes obriga o pecuarista a procurar um sistema que se adeque ao tamanho da sua propriedade. Então, o que seria a pecuária intensiva? A gente vai ver agora na tela. Você está vendo lá um monte de animal preso ali em espaços pequenos, confinados, se alimentando. Perceba que pela imagem ele não está se alimentando de pastagem. Basicamente, você tem aí ração. Então, uma característica muito forte da pecuária intensiva é esse uso intensivo de tecnologia, que já começa lá por raças mais selecionadas, por ração mais específica, por medicamentos. Em algumas situações lá o animal até tem um perfil psicológico traçado. Imagina só o animal recebendo todo cuidado. Eu fico imaginando, deve receber até massagem, porque nesse sentido a pecuária ela é muito voltada para a produção de leite e derivados. Por ter um custo maior, tendo em vista que você tem todo o investimento feito no animal,
não caberia, nesse caso, você produzir a carne, né? Então, basicamente, a pecuária intensiva é para a produção de leite. Vamos prosseguindo agora, vamos falar um pouquinho da questão da agricultura. Essa nomenclatura extensivo e intensivo, ela também pode ser aplicada à agricultura. Basicamente, um sistema extensivo, agrícola, seria um sistema que você não teria muito cuidado, baixa produtividade, geralmente está ligado à agricultura tradicional, onde uma mão de obra não muito qualificada e você tem a exploração da terra, mas com um índice de produtividade menor. Já um sistema intensivo agrícola, você teria o oposto. Alta produtividade, é uma agricultura mais moderna, mais mecanizada, você tem uma alta produtividade, uma mão de obra mais qualificada, já que você tem aí o uso de máquinas. Então, dentro desse sistema, eu separei alguns sistemas agrícolas que geralmente podem cair lá na tua prova. Vamos começar por um sistema extremamente tradicional, que é o sistema chamado de agricultura de subsistência, ou agricultura de roça. Basicamente, é uma agricultura familiar, onde o agricultor dispõe de um pedaço de terra, ele não tem muito capital, não tem muito dinheiro, a produtividade geralmente é limitada, que pode ser para o consumo apenas da família, nesse caso seria a autossubsistência, ou apenas para uma parte dessa produção ser comercializada. É muito comum dentro desse sistema nós termos a prática da agricultura itinerante. O que é agricultura itinerante? É um agricultor que, na medida que ele vai plantando, com pouco tempo naquela área vai haver o esgotamento do solo. E aí, como ele não dispõe de muito recurso, o que é que ele faz? Muda de área e vai mudando de área. Por isso, itinerante. Só que preste bem atenção, tem uma característica bem marcante. Geralmente, quando ele vai mudar de área, ele precisa muitas vezes recorrer às queimadas para limpar a terra para que ele possa plantar de novo. É uma técnica até com um nome meio esquisito, é a coivara, que é a queimada antes da plantação. O próximo sistema muito conhecido, que foi bastante aplicado no Brasil, também um sistema extremamente tradicional, é um sistema chamado de plantation. Não lembre daquela música do Rebolation, não. O sistema plantation foi o sistema escolhido pelos portugueses para aplicar aqui no Brasil. Aqui, inicialmente, com o plantio da cana-de-açúcar. Então, é uma herança colonial. Lembra lá do período da escravidão, onde o açúcar era plantado, a cana-de-açúcar era plantado com o destino certo, ia para a Europa, você tinha uma mão de obra pouco qualificada, nesse caso, no início do Brasil, até mão de obra escrava. Hoje, você tem a mão de obra assalariada, embora se discuta muito a questão da escravidão por dívida, que é um outro tema que eu aconselho você a dar uma pesquisada. Então, basicamente, o sistema de plantation, ele ocorre em grandes propriedades, nesse caso, nos latifúndios. Então, eu destaco aí o plantation da cana-de-açúcar, o plantation do próprio café, que foi muito comum no Brasil, o plantation do cacau, como um sistema agrícola. O próximo sistema que eu vou falar para vocês já está ligado a uma agricultura mais moderna, são as empresas agrícolas, que basicamente ela é um sistema intensivo, onde você, embora seja praticado na maioria das vezes em latifúndios, você tem o uso da tecnologia nessa produção. Como assim o uso da tecnologia? Usa a tecnologia para começar por máquinas. A mão de obra empregada nesse tipo de agricultura ela é um pouco menor. Você já tem aí o emprego de tratores, enfim, sementes mais selecionadas. Muitas vezes recorre até aos organismos geneticamente modificados, que é interessante você dar uma lida também sobre o tema. Esse tipo de agricultura, ele tem um destino certo. Ele vai mandar para fora, no caso é uma agricultura para exportação. Embora possa ter também, e é muito comum também, você ter lá a agricultura moderna, a empresa agrícola para o consumo interno. Então, um grande destaque aí desse tipo de sistema, você tem lá os Estados Unidos e a União Europeia aplicando aí esse tipo de sistema. O próximo sistema agrícola que eu queria falar para vocês é um sistema chamado de jardinagem. Aí você lembra lá de um jardim, o cuidado em relação a um jardim. É um sistema muito aplicado lá no sudeste e sul da Ásia,
onde nós temos lá o clima de monções, que promovem muitas chuvas lá no período do verão. E você alaga, tem alguns terrenos que ficam alagados. E aí tem um produto agrícola que se adapta muito bem a isso, que é o arroz. E aí esse sistema que emprega um grande número de pessoas, muitas famílias, numerosas pessoas trabalhando para que essa produção ela alcance o número desejado, já que o arroz é o principal produto dessa região aí do sul e sudeste da Ásia. É a chamada risicultura, que está relacionada à produção lá do arroz. Então se liga, sistema de jardinagem, sul e sudeste da Ásia, clima de monções, é uma dica para você. O próximo sistema é o sistema da agroecologia, a chamada agricultura orgânica, que basicamente é aquela que se opõe à agricultura moderna, por não utilizar de recursos como, por exemplo, agrotóxicos, por não utilizar desse tipo de modernidade atingido lá pela Revolução Verde. Então, essa agricultura orgânica geralmente tem um preço um pouco mais elevado, por conta da não utilização desses produtos, você tem uma produtividade um pouco menor. Então, é uma agricultura meio alternativa, produzida aí em pequena escala. Para a gente finalizar nossa aula, eu destaquei alguns principais produtos agrícolas do Brasil. Temos aí, você vai ver na tela, a soja e o milho, muito produzida lá no centro-sul do Brasil. É um produto de exportação, agricultura moderna, mecanizada para exportação. Muitas vezes recorrem aí às sementes transgênicas. A cana-de-açúcar, que a gente viu lá no sistema de plantation. São Paulo é um dos grandes produtores de açúcar. Você tem também a região da Zona da Mata do Nordeste, uma região produtora de açúcar. Hoje você tem boa parte desse açúcar sendo convertido em etanol, incentivado lá desde a criação do programa Proálcool. Numa aula sobre fontes de energia, você vai ouvir falar um pouco mais sobre isso. Nós temos em destaque também a produção de laranja, principalmente para a transformação em suco de laranja. O Brasil é recorde em exportação de suco de laranja. Praticamente 80% do suco de laranja que corre no mundo é brasileiro. Temos o café, um mega produto do Brasil ligado aí à nossa história, ligado à história, por exemplo, do Sudeste, na região do Vale do Paraíba, que continua ainda monopolizando essa produção. Não só o Sudeste, como também você tem lá no Paraná. O cacau, a história da Bahia, do sul da Bahia, ligado lá à questão do cacau. E uma agricultura mais especializada hoje é a região lá no Vale do São Francisco, entre Petrolina e Juazeiro, o cultivo de frutas. Mas você diz, mas Petrolina e Juazeiro não é sertão? Mas aí você tem uma fruticultura irrigada pelas águas do Rio São Francisco, produzindo uva, produzindo manga, produzindo graviola, para mandar para fora do Brasil. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula. Fiquem com Deus. É rocha!